Hoje é um grande dia para o povo palestino, para o mundo, para todos aqueles que não querem ver repetidos os grandes crimes de lesa humanidade praticados no período colonial, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, na Europa, quando crimes de lesa humanidade arrasaram multidões, verdadeiros milhões e milhões e milhões de seres humanos, em virtude de ideologias supremacistas e de dirigentes totalitários e sanguinários. Finalmente, o Tribunal Penal Internacional emitiu ordem de prisão para o primeiro genocida Benjamin Netanyahu, de Israel, bem como ao seu ministro de guerra, Yoav Gallant, pelos crimes cometidos desde 2023 na Palestina, especialmente na faixa de Gaza. Os crimes de lesa humanidade, de perseguição, de assassinato, de privação intencional de alimentos, água e medicamentos à população palestina desde então. Claro intuito, portanto, de genocídio. Esta ordem de prisão era aguardada, mas muitos temiam que ela, por pressões dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha e da França especialmente, países que tomam parte diretamente deste genocídio, não acontecesse. Eis que agora, esses dois grandes criminosos de guerra, talvez os maiores criminosos de guerra de todos os tempos, já que a matança em Gaza já atinge 2,5% da população de Gaza, equivalente a 5 milhões no Brasil e a mais de 18 milhões na Europa de hoje, por sua demografia atual para a geografia da Segunda Guerra Mundial. A quantidade de crianças assassinadas é absurda. Nunca em nenhum momento da história dos genocídios das guerras foi atingido uma barbárie tão grande. Quase 9.700 crianças em Gaza por milhão de habitantes em 411 dias, contra 2.813 em 6 anos da Segunda Guerra Mundial por milhão. É absurdamente incrível o que Israel comete na faixa de Gaza. Isso não pode ficar impune. E é preciso que sentem no banco dos réus não apenas Netanyahu e Gallant, como todos os sionistas que cometeram crimes de guerra contra o povo palestino e contra a humanidade, porque são de lesa humanidade. Mais do que isso, nós precisamos avançar. É preciso colocar no banco dos réus o sionismo, a ideologia que fomenta tudo isso. E não há que se perdoar aqueles que, em países como o Brasil, defendem o genocídio na Palestina. Aqueles que negam, numa atitude negacionista, tal qual aqueles que negam os crimes dos nazistas. Negam o genocídio na Palestina, inclusive alguns defensores do sionismo aqui no Brasil. É preciso, portanto, acusá-los de negacionismo. É preciso, portanto, acusá-los de promotores e propagadores, propagandistas do genocídio palestino. É preciso haver uma legislação nos países, especialmente em países como o Brasil, que criminalize o negacionismo do genocídio da Palestina, que criminalize o sionismo como ideologia supremacista, colonial, racista e genocidária. Sem isso, a ordem de prisão e mesmo a prisão de Netanyahu e Gallant e de outros criminosos de lesa humanidade, de guerra e genocidários israelenses não será absolutamente a completude do que nós precisamos. Finalmente, nós precisamos estar contentes, porque finalmente, dirigentes ligados diretamente ao Ocidente irão para o banco dos réus pelos crimes de genocídio, pelos crimes de lesa humanidade, de perseguição, de guerra, de assassinato e, claro, especificamente neste caso, de privação de alimento, água e medicamentos propositais para levar ao extermínio, à solução final contra o povo palestino. Nós acreditamos que este é um grande passo dado pelo direito internacional, pelas organizações internacionais e, claro, por todos aqueles que desejam acabar com o extermínio na Palestina e desejam acabar com o modelo genocidário implementado em Israel. Precisamos avançar, é claro, para atingir os verdadeiros donos do genocídio. É preciso que os dirigentes mais altos do Ocidente, dentre eles Biden, presidente dos Estados Unidos, e outros mais, também respondam por esse crime de genocídio, pois as armas, as munições, os sistemas, a proteção política e diplomática e o veto na ONU que mantém esse genocídio é deles. Não é de Netanyahu, apenas mais um capo num campo de concentração chamado Palestina.